E aí, pessoal, só para terminar algumas coisas, né, para tirar a dúvida de algumas pontas soltas, né, do outro vídeo, o que acontece? Falar de algumas cartas que ficam no Grave e que elas têm e que seus efeitos podem ser ativados, entendeu? É, uma delas é esse aqui, ó, o New Ultimate. Por que a gente usa ele, né, com o efeito da Wishes, banindo, quando a gente bane a Wishes aqui do cemitério, né, a gente equipa essa carta em um monstro olhos azuis, né? No caso a gente equipa ela num amarelo no campo, né? E tem uma curiosidade aqui também, ó. Da mesma forma que a gente quando faz equipa esta carta aqui no campo, ó, equipa ela em cima de um amarelo, e a gente pode fazer um sincro usando a Maiden ou o Sage, né, e vai todo mundo pro Grave. Ele também, a depender da situação, se você já estiver indo em segundo e você quiser fazer quebrar o campo do oponente, você pode simplesmente fazer uma fusão contato usando somente o amarelo e transformando no Tyrant, entendeu? Essas duas cartas vão pro Grave e você vai ter o Tyrant. O Tyrant ele não só é feito somente com a Ultimate Fusion, não. Ele pode ser feito dessa forma também, né? Existe uma outra maneira de fazer um Tyrant, que é com o efeito no Grave da Roar. A Roar tem um efeito no Grave que pode ser ativado no turno seguinte à ativação do primeiro efeito dela, que é de dar Special Summon de um Blue Eyes do banimento, cemitério ou deck, entendeu? Então ela tem um efeito que ela pode se banir, né? E você pode tributar da sua mão e do campo ou do campo um monstro olhos azuis. No caso tem que ser obrigatoriamente um monstro olhos azuis, certo? Um Blue Eyes e um outro dragão qualquer, entendeu? E você também pode estar usando esse efeito para fazer o Tyrant, certo? Caso os seus recursos estejam escassos, ou caso você já tenha tomado alguma interação forte na Wishes que impossibilite de você dar o efeito dela. Vamos supor que você tomou uma Belly na Wishes, entendeu? E não vai deixar se banir, então você não vai conseguir equipar, entendeu? Vamos supor que você tomou alguma interação forte na Ultimate Fusion, entendeu? E aí essa carta também toma Belly, entendeu? E aí você pode tentar baitar, né, o uso da Roar, ok? E aí você consegue fazer um Tyrant, beleza? E outra coisa muito importante que nós mandamos para o Grave é esse cara, né? Falar sobre ele. A importância dele no Grave é o seguinte: enquanto ele estiver lá no Grave, se qualquer monstro olhos azuis seu for alvo de um efeito, qualquer monstro olhos azuis, certo? Ou seja, Blue Eyes, né? Aqui é um Blue Eyes, aqui é um Blue Eyes, aqui é um Blue Eyes, certo? Muito importante entender isso. Aqui, ó, só um exemplo aqui, ó. Aqui é um Blue Eyes, aqui não é um Blue Eyes, certo? Aqui não é um Blue Eyes, aqui é um azul, é um espírito com azul nos olhos, é diferente. Aqui é um espírito de olhos azuis, dragão espírito de olhos azuis, é diferente, certo? Por exemplo, a Maiden não é um Blue Eyes, a Maiden, certo? O Sage também não é um Blue Eyes, fazem parte do mesmo arquétipo, mas não é considerado um Blue Eyes, certo? Então, se algum monstro seu Blue Eyes for alvo de um efeito, enquanto esta carta aqui estiver no Grave, você, por efeito rápido, você pode banir ela do cemitério, negar esse efeito e destruir a carta, entendeu? Isso é muito bom, né? Então essa é a importância da gente mandar essa carta para o Grave, certo? Outra grande importância, ó, o Burial, que a gente começou lá no início do vídeo, né? Qual a importância dele? Depois que você faz todo aquele combo primita, tal, que você dá normal summon dele, seta Lord,
com o efeito da Lorde, você busca a Drillbeam, que nós já, por exemplo, nós já usamos, ela já vai estar lá no Grave, né? Aí essa carta aqui você faz o link 1 do Blue Eyes e aí ele vai lá pro Grave, só vai ficar a Lorde no campo, certo? Durante a Standby Phase do próximo turno, se você tiver um monstro normal no campo ou no cemitério, ou seja, nós vamos ter lá no cemitério bastante Blue Eyes, né, e possivelmente um no campo também, essa carta aqui pode vir do cemitério direto para sua mão, certo? Ela vem direto para sua mão. Você pode recuperar ela direto para sua mão, entendeu? Então, durante a standby, né? Você deu draw phase, standby phase, ele volta para sua mão. Se você tiver um monstro normal, certo? Se você tiver um monstro normal, ou seja, um amarelão, certo? Se tiver um monstro normal no campo ou no cemitério, aí ele tiver lá essa carta tiver no seu cemitério, você volta lá para a mão. E aí você, durante a main phase, pode dar normal summon de novo e fazer todos os efeitos dele, abusar dos efeitos dele, certo? Outro detalhe, ó, essa carta, ele tem um efeito de, ela tem dois efeitos, três no caso, né? Vamos lá. Primeiro efeito, normal summon, efeito de summon, que é setar um card primita, beleza? Esse é o primeiro efeito. Segundo efeito que ela tem, ela durante a main phase você pode tributar essa carta do seu campo para o cemitério e pode dar foolish de um monstro normal do seu deck para o cemitério. Isso é bom porque, por exemplo, vamos supor que o cara lhe deu, sei lá, um Fualos. Fualos, você vai dar a carta pro cara toda vez que você fizer a invocação especial do deck ou do extra deck. Então, se você tiver a condição de, por exemplo, normal summon, efeito seta, ativa, busca quem? Drillbeam. Buscou Drillbeam para mão, certo? Aí o que é que você faz agora? Efeito do Barrel, tributa ele, certo? E dá foolish de um Blue Eyes do deck para o Grave. Aí ele vai parar lá no Grave. Aí você faz o que? Efeito da Lorde. Vou fazer invocação especial de um monstro normal do cemitério. Observe que você não deu nenhuma draw pro cara no Fualos. Aí ele vai entrar aqui. E você já tem Drillbeam na mão. Aí você vai passar o turno, seta Drillbeam e seja o que Deus quiser, entendeu? Levando em consideração que você pode ter outras interações fortes na mão, entendeu? Para tentar pelo menos segurar o oponente para num próximo turno você tentar jogar novamente para cima de que você já não vai estar sofrendo mais os efeitos de Fualos, entendeu? Essa é uma opção de jogo, beleza? Mas ainda falando sobre o Barrel, quando um monstro primita estiver no campo, certo? E a Drillbeam estiver no cemitério, durante a main phase você pode ativar o efeito dela no cemitério. Que qual é o efeito dela? Ela volta do cemitério e se seta no campo. Isso é extremamente forte. Então vamos lá. Você deu Drillbeam no cara, ela vai pro Grave. Próximo turno você recupera o Barrel do Grave e vem para sua mão. Aí você vai dar normal summon nele de novo, vai fazer o que tiver que fazer com ele e vai trazer Drillbeam e se setar de novo. Quando você passar o turno, você vai dar Drillbeam de novo e vai ficar esse ciclo infinito. Entendeu? Isso aqui é muito forte, isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito forte. Muito usado. É por isso que a versão de Blue Eyes Primita é tão forte. Certo? Vamos lá. Outras coisas, olha, Blue Eyes, apesar de ser forte, ele também ele sofre para alguns board break pesado, entendeu? Então vamos supor, se você passa com a endboard dessa aqui, ó, por exemplo, entendeu? Vamos supor aqui, ó, você passa com a endboard dessa aqui, ó, vamos supor que tem uma Drillbeam aqui setada, né? Vamos supor que você tem aqui vai estar a Lorde aqui e vai estar um Blue Eyes aqui, certo? Aí tem um amarelão aqui, em algum lugar aqui. Pronto. Aí você passa o turno pro cara. Se o cara tiver com um Kaiju, você não tem o que fazer, véio. Você vai perder um monstro aí. Ele vai escolher um monstro aí e você vai perder. Se o cara tiver um Lava Golem, você vai perder 2 monstros aí. Entendeu? Não tem o que fazer. Se o cara der uma Super Poly aí, você vai perder. Entendeu? Você vai perder 2 monstros aí fácil. Entendeu? Então alguns board breakers aí são extremamente pesados no Blue Eyes. Eu acho que em muitos decks, né? Mas
Outras coisas você pode segurar, levando em consideração se você suspeitar que o seu oponente vai usar. Se o seu oponente já disser logo main phase, battle phase e fim da battle phase, você já sabe que ele vai dar uma evenly match, entendeu? E aí você pode negar a evenly match, você pode negar com ultimate, entendeu? Se você já não tiver colocado ultimate, se você não tiver conseguido invocar ele, você pode negar o evenly match com uma drill beam, entendeu? Então você pode fugir de uma evenly match através desses dois cards aqui, certo? Mas, por exemplo, e se você tiver tomado um Nibiru, certo? Enquanto você está lá combando, vai depender muito da sua mão se você vai conseguir se recuperar ou não de um Nibiru, né? Então você tem que ir fazendo assumos sempre pensando nisso. Será que eu posso tomar um Nibiru agora? Entendeu? Então tomar cuidado com isso aí, porque o Nibiru, se você não tiver mais recurso para pelo menos tentar passar com algum endboard, você vai passar o campo livre para o seu oponente só lhe dar um OTK, entendeu? Então tomar cuidado com o Nibiru, entendeu? Vamos supor que você passe com uma mão estranha, você não conseguiu fazer muita coisa, você não conseguiu chegar nisso aqui porque você levou, vamos supor que você levou Nibiru na sua quinta summon. A quinta summon do Blue Eyes, pessoal, vai ser mais ou menos quando você chegar aqui, ó. Pronto, mais ou menos aqui vai ser a quinta summon do Blue Eyes, levando em consideração que você deu Burial 1, aí você fez Link 1, 2, né? Aí Link 1 você fez invocação normal adicional pelo efeito do campo, 3. Aí depois você deu Roar, pediu um amarelo, 4. Aí você fez Synchron, né? Com o amarelo e o Sage, 5. Pronto. Aqui é sua quinta summon. Entendeu? Então, tomar cuidado. Na quinta summon, se você toma um Nibiru aqui, você ainda pode se recuperar. Entendeu? A depender do que você tiver na mão, ou se você não tiver gastado alguns recursos ainda. Entendeu? Porque quando você tomar um Nibiru aqui, você vai perder essa carta, você vai perder o Link, você vai perder outra coisa que você tiver no campo, você vai perder tudo isso aqui. Certo? Mas se você não tiver, por exemplo, gastado o efeito da True Light e da Lorde, você ainda pode fazer o seguinte. Você pode declarar, exemplo, efeito da Lorde, trazer um Blue Eyes, né? Você traz o Blue Eyes. Efeito da True Light, traz outro Blue Eyes, né? Você pode usar a Lorde para trazer um Blue Eyes do deck e a True Light para trazer o Blue Eyes do cemitério. Entendeu? Você traz 2 Blue Eyes e com 2 dragões você pode fazer um seal, né? Cadê? Você pode fazer um selo, entendeu? E aí você tem uma interação para o próximo turno, né? Isso foi uma coisa bem ruim, certo? Às vezes você consegue passar com coisa melhor, mas é melhor você passar com um seal e com uma drill beam setada, com a possibilidade de na standby phase do oponente você dar efeito da True Light e já trazer um Olhos Azuis e junto com ele trazer uma Maiden, né? Você já criou bastante corpo no campo, você já criou a condição para dar uma drill beam no cara, né? Você criou, se o oponente der uma interação, você ainda pode dar o efeito do seal, né? Você vai tributar ele, vai bounçar uma carta do oponente, né? E ainda vai fazer invocação especial de um dragão direto do seu deck com 0 de ataque e defesa, né? Vai vir com ataque e defesa zerado. Você ainda tem corpo na mesa, né? Porque você ainda tem um amarelo e ainda tem uma Maiden, que se for alvo de efeitos ou ataque, ela vai trazer outro corpo pro deck ou pro campo, né? E isso pode lhe ajudar bastante, né? A depender da situação, você não pode até não chegar no seal, mas você pode chegar numa SP, por exemplo, entendeu? Que também é outra interação muito forte, né? Você vai banir ela e banir uma outra carta do oponente até o fim do turno, e aí na end phase volta todo mundo, né? E se você fizer ela usando um monstro Link, você ainda bane uma carta de graça do seu oponente, né? Então é uma outra alternativa. Outra alternativa aqui, pessoal, às vezes você não consegue chegar numa endboard completa, né?
com Siphi, Ultimate Spirit e tal. Mas vamos supor que você tem um regulador e um amarelo. Você faz aqui um Spirit, né? Você faz aqui um Spirit, modo de ataque, né? Você já quer bater, né? E você faz o que? Você dá efeito, da exemplo da True Light, traz um outro amarelo, modo de ataque, né? E aí você entra na Battle Phase. Na Battle Phase você vai bater com o amarelo, vai bater com o Spirit. E aí você dá efeito rápido do Spirit. Ele vai se tributar e vai fazer invocação Synchro, né? De um dragão Synchro luz. E aí você pode trazer o Ancient Fairy Life em modo de defesa. E ele tem o efeito de bater em modo de defesa. Entendeu? Isso pode lhe ajudar no OTK. Entendeu? Outra possibilidade, a depender da situação do jogo, se você, sei lá, tem uma armadilha ou uma spell lá muito chata, por exemplo, aquela spell do Will Bell, que obriga você a entrar no modo de ataque, né, entrar na fase de batalha, e você leva os danos. Você pode tentar tirar essa spell, você faz um sincro aqui, ó, entendeu? E você traz o Light Storm. E aí o efeito dele, ó, o efeito dele diz aqui, ó, se esse card for invocado por invocação especial, você pode escolher magias e armadilha no campo até o número de monstros normais no seu cemitério mais um e destrua-os, entendeu? Ou seja, se você tem 2 amarelos no grave, você vai destruir 2 spell trap mais um, ou seja, 3. Se você só tem uma, você destrói até 2, uma mais um, entendeu? E você não precisa obrigatoriamente fazer ele a invocação sincro padrão, entendeu? Até porque ele é nível 9. Ele ativa esse efeito até mesmo com você trazendo ele com um Spirit, entendeu? Né? O número de magias e armadilha que você vai destruir vai depender do quanto monstros normais você tem no grave, entendeu? E se você trouxe ele com o Spirit, por exemplo, e na End Phase ele seria destruído, quando ele for destruído, ele tem outro efeito. Ele vai poder setar uma magia ou armadilha direto do seu cemitério no seu campo, mas ela só pode ser ativada se você controlar um monstro normal, entendeu? Então, a depender da situação do game, você vai conseguir trazer um monstro normal de volta, né, que vai ser o amarelo. E a depender da magia ou armadilha que você vai setar, isso vai depender do jogo, né? Às vezes o cara pode ter destruído a sua True Light e você sabe, destruiu a True Light, todos os seus monstros serão destruídos, entendeu? Você pode até negar o efeito da True Light com o seu próprio Spirit, porque ele nega efeito no cemitério. Então, se você tem um campo desse aqui, por exemplo, o cara deu algum efeito de destruição na True Light e destruiu. Quando ela chega no cemitério, ela ativa o efeito, destrói todos os monstros no seu campo. Você pode dar em Chain o efeito do Spirit e nega o efeito da True Light. Então, seus monstros vão permanecer lá, entendeu? E aí você pode recuperar essa True Light muito fácil, né? Você pode recuperar com a Maiden, né? Não é difícil você recuperar uma True Light do cemitério, né? É bem fácil. Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. E aqui você tem a Laina, né? A Laina vai ser interessante mais para mirror match, né? Às vezes que você começa jogando com um cara que tá usando Blue Eyes também, né? E você vai usar 2 monstros, incluindo um monstro luz para fazer ela, e vai ativar o efeito dela, né? Que você pode dar Special Summon de um monstro luz do seu oponente, do grave dele, né? Às vezes você pode, mesmo que não seja uma mirror match, mas você pode atrapalhar o cara usando uma Laina, entendeu? Às vezes o cara mandou um Engraver pra lá, entendeu? E o Grave a gente sabe que é um monstro de luz, entendeu? Então você pode pegar esse Engraver dele pra manter aqui no seu campo, pra fazer qualquer outra coisa, pra impedir que ele faça o combo de Fiend Smith, entendeu? Então isso é muito bom, vai atrapalhar o oponente. Às vezes você atrapalha o oponente em um turno, já pode lhe conceder total vitória, entendeu? Porque você deixar o cara fazer full combo, aí já era pra você, entendeu? Mas isso aqui eu não sei, funciona, mas é muito situacional, viu? Eu ainda sou aquele cara que prefiro partir pro modo de ataque mesmo, velho, bater e acabou, entendeu? Tanto é que esse deck vai mudar um pouquinho aqui. Eu gosto mais do deck nostálgico mesmo. Essa coisa de muito controle não é da minha área, não. Eu gosto de fazer o meu monstro preferido no Blue Eyes é esse aqui, ó.
Esqueci, já ia esquecendo de falar dele. Esse carinha pode bater em todo mundo, certo? Uma vez cada. Se o cara tiver com 5 monstros lá, 6 monstros lá, você pode bater em todo mundo. Ele não é afetado por armadilhas. E na Damage Step, uma vez, ele bateu. Damage Step, ele seta de volta do seu cemitério no campo uma trap. Então você pode recuperar uma True Light, você pode recuperar uma Majesty, você pode recuperar uma Dominus Purge, você pode recuperar uma Impermanence se você estiver usando, entendeu? Você pode recuperar uma Solen, enfim, você pode recuperar meio mundo de coisa, velho, meio mundo de trap poderosa, né, para poder usar de novo no próximo turno, caso você não mate. Entendeu? Então, e ele assim, ele é um Blue Eyes nível 8, então você fase de batalha, bateu em todo mundo, limpou o campo, mas não matou. Se você tiver um regulador, você não vai passar com ele porque ele não faz muita coisa durante o turno do oponente, ele faz muito no seu turno. Então você aqui, ó, sincro, faz sincro dele e passa com Spirit, entendeu? Porque você passando com Spirit, você tem interação para dar no turno do seu oponente, entendeu? Então, se você não consegue mais fazer um Spirit, mas você tem ele e você tem outro dragão, né, vamos supor que você tem um amarelo, você faz o Seal, né? Cadê o Seal? Onde é que eu botei ele aqui? Deixa eu procurar ele aqui. Aqui, ó. Você faz 2 dragões, faz um Seal. Entendeu? O importante é você não fazer de tudo para não passar sem deixar alguma interação forte, para você pegar o seu oponente em alguma coisa que ele tente fazer, entendeu? Então acho que não tem muito mais o que falar do Blue Eyes Primite. Depois eu vou tentar fazer outro vídeo de um Blue Eyes mais puro, que é uma versão que eu gosto mais, mas não é tão competitiva igual a Primite. A melhor versão é essa aqui. É para o cara que quer jogar competitivo, a melhor versão é essa, entendeu? Agora, se você quer jogar para se divertir mesmo, aí eu posso fazer um vídeo depois mostrando a versão do Blue Eyes mais puro, onde eu uso Master Magia, uso Chaos Max, uso Blue Eyes Jet, que são as cartas que eu mais gosto do Blue Eyes, viu? Então espero ter ajudado aí nessa segunda parte do vídeo. Com qualquer outra dúvida que tenha ficado. Valeu!